Olá pessoal, boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui para falar um pouquinho da minha experiência. Eu agradeço imensamente a Mr. Pradhan e a toda a Embaixada da Índia pelo carinho, pela generosidade de fazer o convite a mim. Eu agradeço também ao meu querido professor que está aqui, Dr. José Rubê, por ter transmitido bastante do seu conhecimento para quem eu sou hoje. E vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos fundamentais da Ayurveda. Estou meio sem jeito aqui porque vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no Ayurveda, um pouco sobre princípios fundamentais da dieta, né? E então, eu não sei se todos conhecem o significado dessa palavra, né? Ayurveda, ela pode ser dividida em duas palavras, né? Ayush significa vida e Veda significa conhecimento. E Ayush a gente entende pelo complexo corpo, mente e alma. Então, o Ayurveda, ele entende que nós somos uma alma que encarnou em um corpo e temos uma série de características e atributos específicos, né? Os rishis, os sábios que desenvolveram esse sistema há 5.000 anos atrás, como o Dr. José Rubê falou, eles viviam em estado de contemplação e meditação profunda e puderam compreender os fluxos da natureza, todos os atributos presentes na natureza e essa relação da natureza com o indivíduo, como que a natureza influencia o indivíduo e como que a gente deve se comportar perante essas mudanças, né? A gente passa por inúmeros ciclos, inúmeros processos, desde que a gente nasce até o processo do envelhecimento e até que a gente desencarna, né? Então, tudo isso é processo de estudo, né, pelo Ayurveda. Não é um estudo reducionista, é um estudo que requer, como o Rubê falou, requer uma percepção expandida, né? E para isso, a prática da meditação ela é fundamental, tá? Porque faz com que a gente tenha uma capacidade maior de perceber as coisas, de perceber essa relação que eu tenho comigo e perceber essa relação que eu tenho com o meio ambiente, tá? Então, a partir daí, os sábios foram compreendendo a existência de elementos fundamentais, como, por exemplo, o sol, o ar, a água, né? E eles são base da nossa constituição também. Nós somos reflexo do macrocosmo. Existe um microcosmo no indivíduo que reflete o macrocosmo. E nós somos sujeitos a todas essas mudanças que estão acontecendo na natureza, né? A gente viu recentemente agora, né, essa situação da Covid, né, como que isso mexeu bastante, né, com todo mundo, né? E a gente olhando lá nos textos clássicos antigos, né, no Charaka, por exemplo, ele menciona, né, o porquê que isso acontece, né? E isso de fato acontece porque a gente está vivendo totalmente fora do Dharma, totalmente fora dessa conexão mais íntima e mais profunda com a natureza. A vida nessa era moderna é uma vida muito baseada no ter, é um estilo de vida muito rajasa e tamásico. O que significa isso? Significa que a gente vive muito para conquistar coisas, para ter coisas e somente para desfrutar o valor material dessas coisas, tá? E com isso a gente perde essa conexão fundamental com a nossa alma. E perdendo essa conexão com a nossa alma, a gente perde a conexão com a natureza. E perdendo a conexão com a natureza, a gente adoece, né? Então é dito, né, que quando isso acontece, a água fica poluída, né, o ar fica poluído, né, e esse é um ambiente propício a vírus, bactérias e outros elementos se difundirem, né? Então, o Ayurveda desenvolveu métodos fundamentais para trazer saúde para o indivíduo, não só para tratar doenças, mas antes disso,
para prevenir doenças. Tá? Então, todas as práticas, né, de dinacharya, rotina diária, ritocharya, rotina anual e outros pilares fundamentais, vem antes de qualquer coisa, vem antes da gente pensar em tratamento de doenças. Né? E a gente hoje pensa em saúde somente fazendo um plano de saúde. Né? E a gente está pensando, na verdade, na doença. A gente não está pensando na saúde. Né? Pensar em saúde é você trazer para a sua vida esses pilares, esses princípios. Né? E quais são os princípios, né, que ajudam a gente a viver uma vida saudável, feliz, né, e longeva, que é o que a Ayurveda prega, né? Como o Gui falou, né? Dieta, sono, relações saudáveis. Eu incluiria também a prática de meditação, né? E existem alguns outros exercícios para atividade física, tá? O sono, tá? Esses são pilares básicos fundamentais, tá? Isso a ciência moderna já fala também, né? Então, é muito importante para que a gente consiga viver sem remédios, né? E dentro disso tudo, né, esse aspecto da dieta, que foi o tema do livro que eu escrevi, né, existem pilares básicos e fundamentais. Né? A gente precisa, quando consideramos esse princípio da dieta na Ayurveda, a gente precisa entender o que está envolvido nisso. Né? Existem 3 aspectos fundamentais, né? Não é só a comida, né? Porque a gente tem um indivíduo, tá? E esse indivíduo, ele é diferente, todos os indivíduos são diferentes, tá? Não existe um indivíduo igual ao outro, né? E temos características fisiológicas, temos características psicológicas totalmente diferentes, né? Se a gente for observar, por exemplo, um monge, né, ele leva um estilo de vida totalmente diferente de um trabalhador braçal, né? Então, por isso, a alimentação de um monge não pode ser igual à alimentação de um trabalhador braçal, né? A gente precisa considerar que esse monge precisa de uma dieta mais leve, porque o princípio dele é se conectar com a alma. E quando a gente come uma comida muito pesada, tamásica ou rajásica, a gente se conecta muito com o corpo, com as sensações, com as emoções, e fica preso ali, desejos, né? E tentativa de realização de desejos, você fica preso num ciclo chamado samsara, né? Ciclo de morte e nascimento, né? E o monge não, ele quer se libertar disso tudo, né? E para isso a dieta precisa ser bem leve, né? Inclusive, se a gente for observar a história dos yogis, né, dos grandes mestres que viviam nas cavernas, né, muitos deles não comiam, ou comiam muito pouco, né? Eu recordo a história do meu mestre que viveu 13 anos numa caverna e acordava só para tomar um leite, pouca coisa assim, depois voltava a meditar, né? Meditando, para compreender, né, de fato, né, o que nós somos em essência. Né? Então, a filosofia védica, né, tem esse princípio fundamental, né? A vida não é só o corpo e a relação do corpo, mas é algo muito além disso. Né? Bom, eu estava falando a respeito... Eu me perdi aqui. Eu estava falando a respeito do indivíduo, né? Das características individuais. Né? Temos características fisiológicas, temos características psicológicas diferentes, tá? E tem outros 2 aspectos fundamentais que fecham esse yoga, esse processo de união da alimentação, né? Que são eles: o alimento, né, que também tem suas características, seus atributos, né, características físicas, características sutis, né? Se a gente for entrar dentro desses detalhes, né, a gente vai observar, né, que tem classificações muito específicas e muito interessantes, né? Diferente da medicina moderna, né, que olha, né, em termos de nutrientes, proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, etc. O Ayurveda, ele observa os sabores, ele observa a potência da comida,
se ela aquece ou esfria, ela observa o efeito que acontece no nosso corpo depois da digestão, né? Então, a gente entendendo, por exemplo, dos sabores, que são 6, né? Doce, salgado, ácido, picante, amargo e astringente, a gente começa a entender toda a bioquímica do Ayurveda. E essa bioquímica, ela é aplicada em todas as terapias, não só na alimentação, mas também na fitoterapia, nos procedimentos, nas massagens, nos procedimentos de panchakarma, né? Então é fundamental a gente compreender esses sabores e seus efeitos no nosso sistema, né? Para que a gente possa ter saúde, né? Não é só porque um alimento tem proteína, ele vai ser bom para uma pessoa que está precisando de ganhar peso, né? Esse alimento pode ser rico em proteína e pode ter um efeito redutor no corpo, por exemplo, os feijões, né? Por outro lado, as carnes têm um efeito tônico, são ricos em proteínas e aumentam o tecido do corpo, né? Então, isso tudo tem N variáveis fundamentais que precisam ser compreendidas. A mesma coisa, né, se a gente observar a natureza, observar o clima, né? E aqui em Brasília, por exemplo, a gente vive um clima extremamente seco, né? A gente tem estação da chuva, estação mais seca, mas de modo geral é um clima mais seco, né? E eu que vim do Rio de Janeiro, tem 11 anos aí, e num clima totalmente diferente, né? O que eu percebia lá, a minha relação com o clima de lá era totalmente diferente. Volta e meia eu tinha rinites, sinusites, essas coisas. Quando eu vim para cá, secou tudo, acabou tudo. Por quê? Porque é seco. Existe o atributo seco. Da mesma forma que existe o atributo seco no rio, é úmido, né? Então existe o quente, o frio, o móvel, o estático, né? E tudo isso precisa ser observado, tudo isso precisa ser compreendido, né? E é muito importante que a gente tenha essa observação um pouco mais refinada das coisas, e não só precisa comer isso porque tem proteína, porque tem vitaminas, tem carboidratos, né? Então, é um estudo que a gente faz para a vida toda, né? Que parte da gente. Foi assim que o Ayurveda surgiu, né? Através desse processo de cognição do sábio em meditação. Eles começaram a ver as coisas, com uma visão clara, limpa da realidade, uma mente pura, sática, puderam enxergar as coisas. E aí o Ayurveda fluiu. E textos maravilhosos, lindos, que foram escritos há 5.000 anos atrás, até hoje, eles têm uma validade que é comprovada pela ciência moderna. Eu tenho acesso a muitos artigos, o Dr. Ruguet mencionou N pesquisas, N coisas maravilhosas que têm acontecendo aqui no Brasil, na mídia, no mundo todo, né? E eu tenho acesso a muitos artigos e a gente vai vendo as coisas, a gente vai se aprofundando, vai vendo como que a ciência está chegando lá, né? Mas eu vejo que ainda é necessário uma mudança na visão da pesquisa científica, né? Porque quando a gente pensa no estudo, geralmente a gente tenta padronizar as coisas, né? Para ver, a ideia de padronizar é uma ideia totalmente equivocada, né? Porque quando você vai considerar o tratamento de um resfriado, uma pessoa vata é diferente do resfriado de uma pessoa cafra e de uma pessoa pita. Então, quando você padroniza, tentando entender, vamos pensar no gengibre como um medicamento, né? E vamos usar ele dessa forma, vamos fazer um xarope com mel e usar para ver se vai ter um resultado, né? Só que a gente precisa entender que cada indivíduo é único e a gente precisa trazer essa especificidade para a vida dos indivíduos, para as nossas vidas, né? Tanto quando a gente está pensando em termos de autoconhecimento, quanto também em termos de tratamentos, né? E por último, né, eu falei do indivíduo, né, que tem características psicológicas, fisiológicas, né, únicas, específicas, né? Aí a gente tem os doshas, né, vata, pitta, kapha, essa combinação diferente em cada um, né, que são combinações desses elementos que eu mencionei, né, do fogo, do ar, da água, né, cada um
tem uma combinação diferente desses elementos no sistema, da mesma forma, inclinações psicológicas diferentes que moldam os seus estilos de vida, e toda a natureza é sujeita a esses mahagunas, ou grandes atributos da natureza, sattva, rajas e tamas, né? Um é o modo da pureza, que traz clareza, pureza, conhecimento para a nossa vida. Outro é o modo da paixão, ou rajas, né? Que traz movimento, ambição, né? Conquistas. E outro é o modo da ignorância, que traz escuridão, né? Eu falei também a respeito um pouco do alimento, né? Tem vários atributos importantes, fundamentais, né? Tem o sabor, rasa, vira, vipaka, prabhava, guna, karma. Então, rasa é o sabor, vira a potência, vipaka é o efeito pós-digestivo, prabhava é o efeito especial, guna é o atributo do alimento pesado, frio, e karma, ação terapêutica, né? O que é ação terapêutica? Ele é carminativo, ele elimina gases, ele é antipirético, né? Trata da febre, por aí vai, né? Quando a gente pensa no medicamento, a gente pensa só no efeito chamado de ação terapêutica, ou no karma, né? Não é verdade, não, você tem que pensar nesses todos antes e depois o karma também, né? Bom, e também a gente precisa considerar o processamento do alimento, né? Como é que esse alimento é processado, né? Se ele é processado, né, no micro-ondas, é totalmente diferente de ser processado num fogão a lenha, por exemplo, numa panela de ferro, né? Uma pessoa, por exemplo, com anemia e cozinha numa panela de ferro, ela vai ter uma maior absorção de ferro, né? Diferente de um alimento que é congelado também, né? Ele perde o seu valor sutil, ele perde o seu prana, tá? Que nutre esse aspecto mais sutil da nossa mente, né? Então, é importante a gente considerar isso, fazer uma experiência, né, para ver realmente se isso funciona, né? Eu digo isso por experiência pessoal, né? Quando eu conheci o Ayurveda, foi em 2008, através de um médico indiano, Dr. Raja. Fiz uma consulta com ele e fiz tratamentos com ervas, com dieta, estilo de vida, e tive um resultado maravilhoso, né? E aí eu falei, eu preciso colocar esse negócio na minha vida, né? E aí foi quando eu conheci o Dr. Rugueira e comecei a estudar, o Ayurveda e vi que aquilo ali realmente é algo muito importante, né? Não só para a minha vida, e tanto que eu quis trazer isso para a minha vida profissional também, né? É realmente algo que a gente fica assim fascinado com a beleza que é, né? De tão grande que é, de tão rico em detalhes, em conhecimento, que a gente pode aplicar desde o nível mais básico até o nível mais profundo, né? Que seria um tratamento de doenças complicadíssimas, né? Eu resolvi entrar nesse nível mais profundo aí, mas as pessoas que querem ter saúde, né, elas podem seguir os princípios da Ayurveda num estilo de vida saudável, na alimentação saudável, né, na rotina sazonal também, buscando se conectar com os fluxos da natureza, né? É diferente a dieta que a gente come na primavera, da dieta do inverno, da dieta do verão, né? Por que eu falo isso? Porque se a gente observar, as doenças acontecem muito, de forma intensa, na transição das estações, não é verdade? Por que isso acontece, né? Alguns falam, porque existe, por exemplo, na primavera, existe muito pólen, né? E o Ayurveda dá explicações muito diferentes disso, né? Eu vou só terminar aqui, tá? Estou me estendendo mais, mas eu queria falar um pouquinho, né, dessa explicação da mudança climática. Por exemplo, no inverno, que é a estação mais fria, o fogo, ele entra para dentro do nosso corpo, né? E ele se torna muito forte. É por isso que a gente começa a comer comida mais pesada, oleosa, e digere bem aquilo, se sente bem com aquilo, né? Existe um processo de ajuste, né, do calor interno e do calor externo, né? Nosso corpo tem essa inteligência, né? Então, quando está frio lá fora, o calor entra para dentro, esquenta a gente dentro, e isso gera um alto poder de gestão.
né? Mas aí o que acontece? Esquenta, né? Quando chega a primavera. E aí o que vai acontecer é que toda essa comida pesada, ela acumula o dosha kapha, né? Em termos de água no nosso corpo, umidade no corpo. E o calor esquenta o nosso corpo, essa umidade começa a circular pelo nosso corpo e ela começa a gerar várias alergias. Alergia de pele, alergias respiratórias, né? E aí o que o Ayurveda fala? Você precisa fazer a transição. Esse é o momento de você eliminar os doshas através dos panchakarmas, através dos procedimentos de pacificação dos doshas, através de ervas, através de exercício físico e suor, né? Para você eliminar logo esse kapha e não ficar sujeito a isso, né? Então a gente percebe, né, o quanto essa visão apurada dos sábios trouxe para a gente uma verdade que a gente percebe e aplica, e quando você está em sintonia com isso, você tem saúde, né? E saúde é um estado de equilíbrio físico, mental e emocional, né? Não é só pagar o plano de saúde, né? A gente precisa trabalhar para isso, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos, fico muito feliz com a participação de todos e pelo convite da embaixada, tá?